Só quem já tomou várias picadas de abelha sabe como dói. E como dói! Mas essas aqui, ó, não possuem ferrão e são donas de um néctar dos deuses. O Fernando cria em casa 15 espécies diferentes de abelhas sem ferrões e aprendeu com elas o artifício do melipolicultor. Hoje nós estamos com 20 espécies de abelhas diferentes, né? Nós temos aí no mundo 500 abelhas, 500 variedades, e no Brasil aproximadamente 240 espécies catalogadas. E aqui em casa eu tenho 20 espécies ao todo, mas aqui em casa eu tenho 15 espécies. As outras estão na fazenda. Como surgiu essa ideia de criar as abelhas em casa? Então, a primeira captura eu fiz na casa da minha mãe, há 5 anos atrás, e eu peguei um enxame acidentalmente. As abelhinhas, na verdade, eu não escolhi as abelhas que me escolheram. Elas entraram numa vasilha da minha mãe, eu capturei ela, comecei a pesquisar na internet e aí eu descobri como pegar a abelha. E descobrindo como pegar a abelha, eu descobri a arte da abelha, que é essa paixão que nós temos, meliponicultores, pela criação de abelhas sem ferrão. Por que essa paixão? Nós estamos aqui com aproximadamente 40 caixas de abelha aqui ao fundo e não oferece risco nenhum para nós. Não tem risco de picada, se você é alérgico ou alguma coisa desse sentido, você pode ter essas abelhas na sua própria casa. A maior preocupação no momento é a extinção dessas espécies na natureza. O uso indiscriminado de defensivos agrícolas, eu não sou contra o defensivo, eu sou contra o uso errôneo de se fazer. Nós temos uma produção de abelhas lá na fazenda do Grupo Faedo. Nós criamos as abelhas próximas à soja, porque hoje a soja mata a abelha. Não é verdade. Alguns agrotóxicos podem ter esse fim, pode sim. Só que o que acontece? O que falta é uma ligação entre produtor e apicultor e meliponicultor. Quando a gente consegue falar a mesma língua, nós conseguimos diminuir essa mortandade de abelha. E o outro ponto é o aquecimento global, que também está influenciando no desaparecimento de algumas espécies. Essas espécies nós não temos um levantamento claro ainda, porque quando a gente fala em mortandade de abelha, nós estamos falando de abelha europeia. Passa um avião pulverizando, alguma coisa nesse sentido, e destrói todo o apiário de um apicultor. Só que o meliponicultor, o maior problema que nós temos são nas cidades, que são as plantas exóticas, igual o ninho indiano, a espatódia, que leva à mortandade de algumas abelhas. Só que na roça, por não ter ainda produtores de abelhas sem ferrão grandes, então não há essa somatória de quantas abelhas se perdeu. Esses números eu não tenho ao certo. O que a gente tem é de abelhas com ferrão. As nossas abelhas nativas, elas estão acabando, elas estão saindo da nossa mata e nós não estamos percebendo. Isso não está sendo falado, não tem matérias que mostram isso e nós estamos perdendo o nosso tesouro, que é essas abelhas sem ferrão. Uma abelha que você pode criar na sua casa e que não tem risco nenhum para sua criança. E não é que a paixão pela abelha hoje se tornou a principal fonte de renda do Fernando? Essa lojinha aqui, por exemplo, veio com todos os recursos feitos daquela produção de mel que estava lá no quintal da casa dele. Um amor que hoje se tornou fruto da sua principal fonte de renda. Ele é um presente mesmo. Por quê? Se alguém me perguntar hoje se quer abrir uma loja de mel, eu pedia para ele esperar um pouco. Mas para mim foi um presente de Deus mesmo. Hoje a minha renda ela melhorou bastante com a loja e eu vendo. Se você quiser mel, nós temos. Se você quiser começar a criar abelha, nós temos. Se você quiser comprar abelha, nós temos também. Então hoje nós estamos virando uma loja completa. Desde o consumidor final até mesmo o apicultor ou meliponicultor. Se o cara quiser produzir mel para mim, ou vender o mel, ou fazer qualquer um desse tipo de negócio, a nossa loja está disponível para isso. O amor pela abelha se tornou rentável. Que nem eu tenho um amigo meu, João Paulo, que a gente vai mexer com as colmeias junto. E ele fica falando, pô, Fernando, tá vendo nosso trabalho agora? Era uma brincadeira, agora é uma fonte de renda. Trabalhar e ser remunerado é bom. Agora, trabalhar, ser remunerado e fazer o que você é apaixonado, não tem preço, né? Então é uma coisa fantástica. Mas uma coisa é fato, esse mel é maravilhoso. E é claro que eu e o Michel experimentamos.